Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valor imobiliário. E hoje a gente vai falar sobre a Ocean Pact. É uma das empresas novatas que estamos acompanhando, né? Então, para quem aí não lembra, aqui, né, nós estamos fazendo acompanhamento dessas empresas aqui, esperando o resultado do terceiro tri para dar uma olhada, né? Já que como elas estão aí mais recentes, a gente ainda precisa ver aquele detalhe do resultado, né? Muitas vezes um trimestre faz toda a diferença para, né, essas empresas mais jovens. A Ocean Pact tá aqui, eu acho uma das mais interessantes, vou usar essa palavra, dessa listinha aqui. A maior parte dessa listinha aqui não me agrada muito, né? A gente já falou da Intelbras. A Ocean Pact ela tem a chance de ser interessante, mas algumas coisas vão ter que acontecer, tá? Ela ainda não tá no momento assim tranquilo para investir, certo? O que ela faz? Ela é uma empresa de locação de navios e serviços. Acho que no release vai ter uma explicação um pouco melhor aqui, né? Soluções, blá blá blá. Isso aqui é muito genérico. Mas basicamente, né? Ela investe na aquisição de uma embarcação, por exemplo, essa, e fecha contratos de prestação de serviço, de aluguel e tal, para vários usos, né, relacionados com questões ambientais, né, meio ambiente, então captação de amostra, até tem navio para contingência de vazamento de petróleo. A maior parte dos business que ela está relacionada é com óleo e gás, tá? Embora tenha outras aplicações também. Então, tem essa parte ambiental, que aí vai, né, atender um acidente ou uma pesquisa. Tem a parte de geofísica lá, que faz pesquisa nos campos, solo submarino e não sei o que lá. Então, são coisas do tipo, tá? Mais para frente eles vão falar que tem um potencial no futuro para geração de energia eólica offshore, demandar, né, muitos dos serviços onde eles estão. Então, isso já está acontecendo lá na Europa, está causando uma certa escassez na oferta, mas hoje basicamente são serviços relacionados à indústria de óleo e gás. E aí tem logística, né? Abastecer lá as plataformas, né? Essa parte de engenharia, enfim, um pouquinho aí desse tipo de tudo aí, desse tipo de coisa. Acho que mais pra frente tem mais detalhes, mas é basicamente isso que ela faz, tá? Compra as embarcações e depois é como se fosse um aluguel. Então aqui a gente já entende vários pontos sobre ela. Primeiro, é uma empresa que vai num ciclo ou de crescimento ou de implantação e tal, ela vai demandar muito CAPEX. Ela vai precisar de muita grana para adquirir as embarcações e depois vai ir recebendo à medida que ela joga para uso. Então ela tem essa característica aí de CAPEX na frente e retorno depois. Importante notar isso, certo? O que está acontecendo com ela nesse momento, 2022? Ela vem justamente num ciclo desses. Claro, né? Ela já existia antes e tal, mas ela veio num ciclo aí de expansão, de reformulação, né, onde ela gastou muito dinheiro, então a gente já vai ver a dívida dela lá, lá para cima, e agora que ela tá chegando meio que numa normalidade de operação, né? Tem lá as embarcações, estão contratadas, e aí vão entregar e tudo mais, certo? Então, essa não é uma empresa simples, tá? Quem está começando aí, quem é mais recente, quem ainda não se sente muito seguro, né? Escolha outras coisas mais fáceis para analisar, porque aqui você tem que ter uma noção muito boa temporal da evolução do negócio para entender o que está acontecendo. Senão você vai achar simplesmente empresa ruim, porque vamos adiantar aqui logo, aqui tem a carta ainda. Você vai olhar lá, a empresa dá prejuízo, está com dívida alta, né? A empresa ó, dá prejuízo, está com dívida alta. Você não vai entender nada, certo? Apesar dela ser interessante. Ficou alguma coisa aqui para trás, blá 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 blá. Tá. E a gente fala mais para frente. A mensagem da administração. Então, o terceiro trimestre começa o início desse ciclo de rentabilização, ou seja, a empresa fez os investimentos, está no auge da dívida e agora o que se espera, né, é desalavancagem e resultados operacionais. E é justamente isso que a gente vai ver, ou espera ver, né, nos próximos trimestres. Tá, então no começo do ano eles tinham lá 5 embarcações para aplicar. Essas aqui são o tipo delas, tá? RSV. ROV é o robô submarino lá, é Remote Operation Vehicle, né? Um veículozinho submarino que você opera remotamente. Aí o RSV é o ROV Support Vessel, né? Um navio de suporte para esse robô. PSV, aí é não sei o que lá, Support Vessel. Tem uns links aí, só vocês procurarem na internet, tem as explicações para siglas, mas está relacionado com a utilização dos navios, tá?
Enfim, então eles estavam preparando e estavam com os navios parados, não estava rentabilizando e tal. E agora, pelo visto, né, já colocou a última em operação 10 de setembro. Ou seja, esse terceiro tri ele ainda não veio cheio, né? Eles já botaram tudo para funcionar, mas foi ao longo do trimestre, então o resultado não está cheio ainda aparecendo no balanço. E esse é um dos pontos mais importantes que a gente já vai ver lá na frente na análise financeira, tá? Então eles estão com uma taxa de ocupação de 84%, eu já mostro como é que eles calculam isso e tal. Então tem os barcos, né, de maior valor agregado e tal. Os RVs, receita cresceu. Então, o que a gente está vendo aqui? Crescimento de receita de EBITDA, porque ela veio de um patamar assim ainda não maduro operacionalmente para estar 100% rodando, tá? Então, é um erro você projetar esse crescimento para o futuro. Falar, a receita deles está crescendo 67%. Não, ela deu esse salto porque ela pegou lá aquele passivo que ela tinha lá de embarcações e botou para funcionar. Ela não vai crescer isso daqui em diante, tá? Blá, 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 blá. Então foram uma conferência. O que eles estão falando, né, sobre as tendências de futuro? Então, a do eólico offshore, que eu comentei, já está absorvendo quantidade grande desses navios e a tendência é só crescer, continua, blá, blá, blá. Temos... não, desculpa, isso aqui é a Petrobras, né, que tem planos aí para contratar novos navios. Lembra, a gente quando faz análise da Petrobras aqui no canal, sempre falo, né, dos navios, plataforma que eles estão contratando para, né, aumentar a produção lá no pré-sal e tal. Sempre que você coloca lá um sistema desse de produção, você precisa desses navios de apoio, né, de logística. Então esse PSV aí eu acho que é um de logística, uma coisa assim. Ou seja, né, é um organismo vivo aquele sistema de produção. Então você precisa abastecer, levar suprimentos, trazer coisa e tal o tempo inteiro. E é justamente, né, o que esses navios de suporte logístico fazem. O Rio Óleo e Gás, não sei o que, não sei o que lá. Ok, vamos para os números, é o que interessa. Aqui eles explicam melhor, né? Principais prestadores de serviços, serviço para estudo, proteção, monitoramento, uso sustentável do mar, para energia, mineração. O principal é óleo e gás, né? Destaque para óleo e gás. Aí eles têm 3 segmentos, um é ambiental, então é o levantamento, pesquisa para fazer licenciamento, estudo ambiental e, eventualmente, se for o caso, né, atender algum acidente, tá? Mas vai além de acidentes, né? Subsig é a parte lá de pesquisa de geofísica, geotécnica, inspeção, reparo, manutenção, posicionamento, descomissionamento e tal. E logística e engenharia, que é essa base de apoio que eu estava falando agora, né? Petrobras bota um FPSO gigante lá no pré-sal e você precisa de apoio para levar as coisas para lá, suprimentos, trazer de volta, esse tipo de coisa. Então, mais ou menos, tá englobado aqui onde ela atua, tá? Agora vamos para os números. Então, aqui tem que fazer uma análise caprichada, tá? Então, se bater o olho, você fica perdido. Lembra que a gente falou, a empresa está agora, né, meio que full, embora não tenha sido o terceiro trimestre cheio, né, mas o resultado já reflete. Então, por isso que a gente vê esse crescimento alto de receita trimestre contra trimestre, né? Parece um crescimento absurdo, mas é o normal, tá? Logo, o EBITDA subiu, né, esperado, dá uma alavancagem lá no custo fixo dela, legal, certo? O EBITDA chega numa margem interessante. Agora vamos para alguns pontos importantes, tá? Ela está com uma dívida aí na casa de 1 bi, aí, dependendo de como você considera. E não é uma dívida barata, tá? Para uma empresa que está nesse nível de EBITDA aí, a gente anualizar. A princípio ela vai estacionar, é o que a gente espera, se eu comentar mais para frente. No EBITDA até um pouco maior que esse, mas vamos usar esse aqui de parâmetro. Dá quase uns 300 bi, né? Anualizado, mais ou menos. É uma dívida alta, tá? Então ela precisou se endividar muito para botar um negócio para rodar. E hoje, todo mundo sabe, dívida alta tem resultado financeiro negativo. Ela tem uma parte de dívida em dólar, mas tem uma dívida bem cara. Então, assim, talvez no plano de negócio deles não estava na conta esse aumento assim muito alto de Selic, CDI, que puxou o resultado financeiro para cima, né? Se a gente for ver, hoje ela é uma empresa que mal sobrevive do resultado financeiro. Ela tem duas coisas para entender o resultado. Esse é o EBITDA dos últimos 12 meses. A gente vê que o run rate já está acima disso, né? Está melhor, mas enfim, serve porque a gente precisa analisar. Você vê que o resultado financeiro já come boa parte desse EBITDA aqui. Então,
né, não sobra muita grana, ela não tem muito espaço aqui, já que ela não é que ela fez uma batelada de investimento, acabou, agora vamos só recolher, como é, por exemplo, um projeto de transmissão, né? Não, ela precisa de um CAPEX de manutenção, esses navios precisam, né, ter manutenção, tá sendo atualizados, eventualmente ela vai, né, continuar implantando novos e tal. Então é uma margem meio apertada assim para sobrar dinheiro mesmo, considerando uma empresa num estágio ainda mais cru de maturação, né, ainda num crescimento. E em relação ao prejuízo, né, por que ela dá tanto prejuízo? Porque ela deprecia muito, né, esses investimentos imobilizado pesado, né, muito, muito imobilizado. A depreciação é quase. O EBITDA é praticamente só a depreciação. Se for calcular EBITDA aqui, vai ter 7 bilhões. Né? Então, claro, esse gasto todo aqui de EBITDA, desculpa, de depreciação, é aquilo que a gente tem discutido recentemente no canal. Não é nenhum extremo de você tirar a depreciação da conta e falar, tá, é boa geração de caixa. Seria bom, né? 300 milhões de EBITDA, a empresa vai uns 500 milhões, mas um bi de dívida, estaria ok. Né? Mas tirar toda a depreciação não é legal, porque eventualmente essa empresa vai passar por ciclos de investimento novamente, tá? E tem o CAPEX de manutenção e tal. Só que também considerar 100% cheio a depreciação também é errado, porque ela vem do momento alto de investimento e daqui para frente vai ser coisas mais para essa mesma base, né, de resultado, vai ser coisas mais modestas, então fica ali no meio do caminho. E a impressão que dá é isso, que é justamente essa piora do resultado financeiro que não estava nos planos da empresa, né, porque a gente tem dúvidas ainda se ela vai conseguir, né, sustentar a rentabilidade legal, né? Porque tá muito no limite, tá muito a continha bem apertada, né? Enfim, que a dívida dos últimos tá sobre a dívida, lá para frente tem uns números melhor pra gente colocar, né? Tá, patrimônio líquido, CAPEX, vamos adiante, acho que fica melhor, tá? Então aqui tem um detalhe sobre como eles calculam, isso que é legal pra gente entender um pouco, né? Então eles tiveram na média 25 navios aí no período, aí teve 92 dias no trimestre, né? No trimestre, multiplicando dá 2.300 dias disponíveis e os dias que eles estiveram contratados, mais ou menos 85%, é assim que eles calculam taxa de ocupação. Isso aqui vai ficar 100%, né? Agora que está tudo alugado? Não, tá? Porque nesse cálculo tem outras variáveis, então eles estão com o navio lá contratado, mas precisa fazer um reparo, aí ele volta, né? E esses dias eles acabam perdendo, né? Coisas desse tipo. Mas espera-se uma taxa de ocupação um pouco mais alta daqui em diante, uma vez que aqui ainda não estava cheio os dias de locação, tá? Mas é isso, não tem muito segredo, né? Isso aqui não é tão relevante igual, por exemplo, uma locadora de veículos, né? Só para ver se a taxa de utilização tá legal, né, em termos mais de acompanhar, ver se está precisando de muita manutenção e tal, não é um indicador da rentabilidade do negócio, igual para locação de veículo, tá? Enfim, receita. Bom, isso aqui a gente vê mais para frente, de novo tem um EBITDA ajustado e tal. Então a frota, no terceiro tri, né, ela já tá com uma frota maior, certo? Que ela foi implantando, né? Por isso que a frota média, né? A média no período todo. Por isso que eu falei, o resultado não tá cheio ainda. E esse é um dos principais pontos que a gente vai ter que acompanhar no futuro, tá? Taxa de ocupação melhorou, né? Porque eles já colocaram aí as coisas para andar. Número de dias. Então, isso aqui é mais um indicador de saúde operacional do que do negócio em si, tá? Diária, isso aqui foi interessante, tá? O preço deles de diária tá bem mais alto do que no ano passado, ou, desculpa, do que no segundo tri, né? 20% maior, e o ano passado uns 30% maior, porque eles estão colocando em operação navios que tem um valor agregado um pouco maior na locação, eles chamam de high spec, né? Embarcações aí mais modernas, e eles cobram um pouco mais caro, então isso aqui é interessante, tá? Eles estão no top line e o resultado tá bem bom. Enfim, receita de embarcações é isso, né? Cresceu bastante porque eles botaram para rodar. Ainda espera-se um crescimento para o próximo tri, a hora que, né, tiver um trimestre cheio de operação normalizada, e a gente vai ver essa taxa de ocupação, para onde vai essa receita e tudo mais. Em termos de EBITDA é a mesma coisa, né? Porque o custo vai acompanhar essa implantação também e espera-se uma evolução do EBITDA com uma alavancagemzinha operacional, tá? Então, esse é um ponto relativamente chave. Deixa eu voltar lá, né, aqui pra gente ver. Por quê? A 60, 70 milhões de EBITDA ainda é pouco, tá? O resultado não chega a 300 milhões anual. Para quem tá devendo um bi e um resultado financeiro comendo solto,
é muito justinho assim para gerar valor, né? A empresa não vai desalavancar muito devagar, né? Vai evoluir devagar, enfim, é pouco. Se isso aqui no próximo tri já melhorar, já beliscar a casa de uns 100, aí já começa a ficar mais interessante, né? Enfim, eu tô dando um valor aproximado, não que precise passar 100 para ficar bom, mas passando de 100, passando uns 400, aí vai sobrar mais dinheiro naquela conta nossa lá, já tem espaço para desalavancar mais, aí o dívida líquida EBITDA já melhora bem, né? Vai sair de 3 e pouco para uns 2 baixo. Então, essa é a grande dúvida lá para frente. Para quanto isso aqui vai rodar normalizado? Né? Porque aqui a gente já teve uma boa melhora, né? Era uns 20. A 20 essa empresa não era lucrativa. A 20 esquece o Champet. Os caras despencou desde o IPO e tal, né? A empresa não tava dando dinheiro. Aqui tá meio justo, tá sobrando, mas muito pouquinho, dá um certo risco. Né? Se passar nos 100 e tiver uma perspectiva positiva, já começa a ficar legal. Então essa é uma das grandes dúvidas que a gente tem para frente, como ela vai rodar numa normalidade, né, para esse patamar que a empresa se colocou hoje, tá? Além das embarcações, né, que é basicamente um aluguel lá, ela oferece serviços relacionados às embarcações. Então, você contrata ou sua embarcação com um serviço ou coisa do tipo, tá? Certo? Então, aqui é um segmento menor, tá? Mas ainda assim é interessante. Deixa eu voltar lá na primeira ideia. Que tem os dois. Não, aqui não. Ó, EBITDA de embarcações e EBITDA de serviço. O que aconteceu? Esse trimestre veio negativo. Eles comentaram que foi algo pontual lá, um mix de serviços contratados lá pela Petrobras, onde eles não têm margem e tal, que o próximo trimestre vai compensar. Então, isso aqui é interessante ver também, né? O quanto ele vai voltar aí para o quê? Para uns 10, para uns 15, para uns 20 milhões, né? E o quanto vai rodar aí na normalidade. Porque, claro, isso aqui vai somar muito nesse EBITDA de embarcações. Então, se esse EBITDA daqui sobe para uns 90 e aqui para uns 20, 30, ou né, qualquer proporção assim, pô, já começa a ficar bem bom, certo? Então, essa evolução do EBITDA de serviços também é importante ver, né? Porque jogando contra no prejuízo não é legal, né? Então, fechou no EBITDA negativo e tal. Porque eles explicaram, né, um negócio bem técnico, então eles contratam lá um negócio ambiental, aí tem um trimestre que eles precisam fazer um serviço que não dá lucro para eles, aí no outro eles pegam o que vai dar, né, um negócio meio assim. Tá explicado lá no call, eles explicaram, quem quiser ver. Isso aqui, ó. Desbalanceada, quantidade de medição de sedimento, que é menos rentável, detrimento de medição de água. Enfim, deve ser compensado, então olho nisso aqui, no quarto tri. Pois bem, já falamos acho que tudo de resultado. Olha o tamanho da depreciação, velho. A depreciação é o EBIT inteiro praticamente, não sobra EBIT quase. Como eu falei, não necessariamente você vai desconsiderar tudo isso aqui ou considerar ou dizer que a empresa não dá resultado, nem desconsiderar tudo e dizer que o EBIT é forte, né? É algo ali no meio do caminho. Essas empresas são um pouco mais difíceis de analisar. Tá, em termos de custo, a empresa fez um bom trabalho. Cadê a evolução do custo aí, ó? 14%, 26%. Ou seja, ela tem bastante custo fixo que dá para diluir e dá para ter alavancagem operacional. Então, olho nisso, tá? Isso é importante. Por isso que tem essa expectativa de num próximo tri vir um EBITDA substancialmente maior, porque continuando essa evolução da receita, a tendência é essa, de dar uma alavancada. Certo? Então, nesse ponto aí é legal o posicionamento da empresa. Ela tem bastante receita contratada, tá? Isso aqui é o backlog. O termo backlog não é um termo técnico. A gente já viu aqui em várias empresas sendo usado de formas distintas. Aqui é parecido com o jeito que a Vamos reporta, né? O que é backlog para eles? Né? É a receita contratada, ou seja, de navios que eles já fecharam o contrato, que eles estão esperando, né, o contrato rolar para ir recebendo. Né? Falar, fechei um contrato de 1 ano, navio X lá, e aí ao longo desse ano vai reconhecendo, certo? Então 2 bi e pouco de receita é bastante, porque ela está receitando quando 300, vai dar o que por trimestre, né? 2,6, dá quase 9, né? Quase 9 trimestres. E dá aí 2 anos, pelo menos, vai 2 anos tranquilo de receita. Então tá lá, né, a receita desses contratos e tal. Por isso que esse nível que ela vai estabilizar é tão importante, porque se ela estabilizar numa rentabilidade legal, né, com uma margem que sobre bem, que sobra dinheiro para desalavancar, aí ela tem um potencial legal de gerar valor daqui em diante, tá? Mas veremos. Aqui tem um pouco mais de detalhe das embarcações, como eu falei, isso aqui é as siglas
para a finalidade dela. Então, quem quiser procure na internet, tem tudo dizer o que faz cada um desses. É o ROV Support Vessel. Isso aqui, o PSV acho que é Platform Support Vessel, né? Que dá suporte para plataforma. Aí esse aqui é o Oil Spill, né? Vazamento de óleo, não sei o que. Tem os empregos aí dos navios. Então, os high specs, né? Que eles falam, ó a diferença da diária, né? Tem uns navios aí que são bem mais caros aí para operar esses submarinos, essas paradas aí. E aí eu tenho contrato de 4 anos, de 3 anos, de 2 anos. Esses contratos, eles são bem diversos, tá? Então tem coisa que é de curto prazo, tem coisa que é de longo prazo. Não dá pra gente traçar um perfil igual, por exemplo, a gente faz com locação de veículo. Que a Movida localiza né, diárias, enquanto que Vamos é um contrato de 5 anos, né? Um ciclo curto, outro ciclo longo. Aqui é tudo misturado, tá? Por isso tá até 4 anos, não quer dizer que eles estão todos fechados em um contrato de 4 anos. Tem coisa que é ali meio instantânea, tem contrato de longo prazo, é bem misturadinho. Então. E o resultado financeiro é o que está comendo boa parte do operacional hoje. Se a gente tivesse naquele cenário de 2% de Selic, cara, ela ia estar já muito interessante. O resultado ia estar muito bom. Mas não estamos, né? Ela tem uma dívida bem cara, a gente já vai chegar lá, então ela dá prejuízo. Por que ela dá prejuízo? Vocês já viram por quê. Primeiro, depreciação muito alta. Segundo, resultado financeiro. Tá. Bom, ela faz lá um hedgezinho da dívida, parte da dívida em dólar, normal. Ela tem 2 processos, contingências. Ela tem 2 processos, aparentemente, aí, que ela assumiu de uma aquisição dessa app aí, que vai ser julgada em novembro. Então, quem tiver interesse, dá uma olhada lá no ITR. Segundo eles, está explicadinho lá quanto é os valores, né? Então, quem tiver querendo investir já na empresa tem que olhar isso aqui, tem que conferir isso aqui. Endividamento, tá? Aqui mais uma pausa para uma análise um pouco mais profunda. A gente viu, a dívida deles tem um monte de ajuste, tá? Blá, 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 1.1, mas aqui, aí tira arrendamento, tira não sei o que, então você vai ver vários dívida líquida ajustada aqui, né? Então os caras vão ajustando para reduzir o dívida líquida e EBITDA. Enfim, tem um arrendamento mercantil, tá? Que a gente já discutiu bastante aqui também, não sei o que. Mas basicamente, tá? Nem é essa conta que eu gosto. Eu gosto de rodar com o run rate do EBITDA, pra gente ver mais ou menos daqui em diante. Embora a gente não saiba, né, um EBITDA estabilizado, mas pelo menos vai dar umas 3 vezes e pouco lá, uma coisa assim, tá? Vamos calcular aqui, né? Quanto era 67 o EBITDA da empresa? Uma coisa assim. Seria 270. E aí, qual dívida nós vamos usar, né? Vamos usar a dívida bancária, vamos acreditar na empresa, acreditar no ajuste dela aí, tá bem feito. Então, hoje um run rate de dívida líquida e EBITDA dela na casa de 3.3. É altinho para esse custo de dívida que a gente está vivendo. Então, esse é um ponto chave. Tem que sobrar dinheiro para ela desalavancar, porque aí sim ela vai gerar valor. Se ela conseguir só ir administrando essa dívida com o que sobrar do operacional, aí é fraco, tá? Aí não faz diferença ela ter valor de mercado baixo, porque a alavanca de geração de valor aí só se no futuro começar a cair essa taxa de juros, e aí, né? Aí uma outra tese de investimento, né? Um negócio bem menos interessante. Então, o próximo tri dela é muito importante para a gente ver se ela vai só sobreviver, coexistir e gerir a dívida, ou se o resultado vai melhorar a ponto de sobrar dinheiro e desalavancar de maneira ativa. Ó a evolução da dívida aqui, ó. 200 milhões para 700, para 900, por quê? Porque ela investiu pesado, é normal isso aqui. Isso aqui está no plano. Né? O que não está no plano é, né, o operacional não compensar o resultado financeiro. Provavelmente eles não estavam esperando esse aumento de custo de dívida tão expressivo, né? Enfim, veremos. Tem que ver. Tem que esperar o próximo resultado para saber. Então, fluxo de caixa aqui, não muito o que ver. Os investimentos, aquilo que eu falei, né? Agora espera-se um CAPEX. Por que tá caindo, né? O cara que lê o livrinho lá de contabilidade aqui fica perdido também. De investimentos caindo, é porque a empresa não tá dando conta. Não, ela passou por um ciclo, investir pesado, e agora vai ser um CAPEX mais de manutenção, né? Docagem é tipo você tirar o navio da água, né, para fazer reparos e tal, equipamentos para modernizar. Então ela tem um CAPEX meio que recorrente ali para deixar o negócio rodando. Por isso que não dá para tirar toda aquela depreciação e amortização do resultado, tá? Não é correto. Mas já é um pouco mais modesto, né? 70 milhões. Agora, é mais ou menos o valor do EBITDA, né? Então é um pouco mais modesto do que estava vindo, do que gerou a dívida, mas não é pouco ainda.
Então tem que ver onde vai se estabilizar esse CAPEX também. Né? Talvez corte um pouquinho daqui ainda e fique num CAPEX um pouco mais baixo. Porque hoje, né, isso aqui não é sustentável. Para aquele nível de EBITDA, esse nível de CAPEX e a dívida que ela tem, não fecha a conta, tá? Não se sustenta. E aí tem os anexos e tudo mais. Então vocês viram, o Ocean Pact não é nada trivial, tá? É uma análise que você tem que entender bem vários conceitos contábeis e importante, né, ter essa noção temporal de evolução da empresa e tal. Tem potencial, mas tem que entregar mais, tá? Com esses 60 aí de EBITDA, tá? 60 e poucos de EBITDA, não sobra, tá? Não tem dinheiro para acionista. Por isso que ela tá com o valor de mercado tão baixo, né? Ela despencou. Que nem tanto. Ela despencou. Cadê quando foi o IPO dela? É mais ou menos isso aqui. Que hoje não tem café no bule. A coisa pode dar certo? Pode, mas tem que acontecer aquilo que eu falei. Né? Dar uma melhoradinha boa no EBIT, dar uma baixada naquele CAPEX, sobrar dinheiro, começar a desalavancar. E aí sim, aí é um case legal. Porque aí esse valor de mercado começa a ficar atrativo. Uma empresa aí que pode chegar até uns 400 de EBITDA, mas hoje ainda não. 400 milhões de EBITDA anual, né? Vamos falar. Então vamos fazer o resuminho aqui antes que eu esqueça. Falando da Ocean Pact. Eu sempre tenho dislexia aqui para botar o código dela, porque podia ser OCPT, né? OC de Ocean, PT de Pact. Mas é OPCT, né? Ocean Pact. Essa aqui tem que acompanhar, tá? Cada trimestre faz a diferença, certo? Então, o momento atual da empresa né, nós vimos, né, término do ciclo de investimentos. Lembrando, né, que ela vai sempre ter um CAPEXzinho lá, né? O que ela terminou é aquela grande, né, mobilização e implantação de CAPEX, tá? Melhora de receita e EBITDA. Eu não vou colocar margem aqui, né? Porque margem, óbvio, é consequência disso aqui, tá? Mas CAPEX, eu vou botar aqui entre parênteses manutenção, porque a gente não sabe se é só manutenção, tá? Aquele CAPEX de 77 milhões que a gente viu, tem espaço para reduzir um pouco, vai continuar lá, mas tem espaço para reduzir. Mas CAPEX de manutenção, chamando aqueles 77 milhões, né? Ainda é alto. Resultado financeiro. Ciro consome boa parte do operacional. E dívida. A gente não viu o custo da dívida. Fiquei prometendo para vocês, tá em algum lugar lá. Cadê? Onde eu não vi isso? Porque acho que tá no suplemento. Aqui, ó, ela tem CDI mais 5. Achou que a CDI mais 5, hein? Que é as debêntures, que é a boa parte do valor da dívida. Então, ela tem uma dívida em dólar, BNDES, dólar mais 3, isso aqui é de boa. Agora, CDI mais 5 hoje é brutal, né? Pesa demais. Dívida alta, né? Vou botar aqui no limite. O resultado financeiro eu já escrevi em cima, né? Dívida no limite do aceitável, uma coisa assim, né? Então, é isso. Tem tanto coisas boas, né? Isso aqui, até aqui é bom. Daqui para baixo, complicado. Então, ela tá num momento muito, assim, em termos, a gente falando de investimento, muito sensível. Porque se ela dá essa melhorada, né? Vou colocar agora, né? O que acompanhar. Nos próximos resultados. Então, se ela conseguir, né, eventual... Eu vou botar direto do EBITDA, tá? Atual melhora no EBITDA. Eu vou falar de margem e tal, porque isso aí é tudo consequência.
né? De onde vai vir esse EBITDA? Da utilização cheia das embarcações, da melhora daquele segmento de serviços lá, tá? Tem que melhorar bem, aí de 100 para cima para ficar legal, tá? Vamos lá, capacidade de desalavancar a empresa e redução dos níveis de CAPEX recorrente, né? Um CAPEX regular aí que ela vai precisar. Então, assim, é isso. Não precisa escrever muito aqui, porque é muita coisa, né? Isso aqui já não é pouco. É muita coisa. Ela precisa melhorar o operacional, tá? E aí entra tudo no meio. Seja efeito mix daquelas embarcações high spec, seja recuperar aqueles serviços, seja o período cheio lá com uma utilização maior, mas precisa dar uma melhorada boa naquele resultado. E aí sobra dinheiro, né? Para pagar os juros, né, para fazer esse CAPEX. Isso aqui na verdade devia estar antes, né? Logicamente, né? Porque aí você consegue pagar os juros, cumprir o CAPEX, ainda sobra dinheiro para dar uma desalavancadinha. Essa é a ideia. Aí ela começa a gerar valor. Você já vai partir de um EBITDA maior, a dívida vai reduzir, a relação começa a ficar boa, aí cada vez o resultado vai ser melhor porque vai ter menos financeiro pesando, aí cada vez sobra mais dinheiro para reduzir mais a dívida líquida EBITDA diminui, e aí esse ciclo continua rodando. Esse é o caminho da empresa, tá? Se ela não conseguir essa folguinha, vai ser muito duro dela gerar valor. Ela vai ficar ali meio que existindo, o operacional administra a dívida, mas também não evolui, e aí ela vai esperar cair do céu uma redução da taxa de juros para começar a dar dinheiro, né? E já não é um case tão interessante. Mas se isso subir bastante e a coisa melhorar, aí pode ser que ela já comece a ficar legal rápido, certo? Então, o próximo trimestre... Opa, é essa aqui. Vou botar o logo dela. Próximo trimestre é bem importante, é chave para a gente entender um pouco melhor a Ocean Pact. No final das contas, né, eu coloquei aqui para a gente acompanhar de perto essas novatas, é por causa disso, né? Às vezes um trimestre faz toda a diferença numa análise aqui. Tá? Aí, no caso, tipo a Intelbras, a gente viu que já deu uma melhorada, já começa a valer a pena acompanhar. Né? A Ocean Pact, não é que ela melhorou, mas agora ela está no ponto-chave. Se a coisa vai... ou se vai ficar arrastada aí daqui em diante, certo? Então o próximo TRI para ela é bem importante. Se vier bem positivo, ela começa com uma empresa legal para investir, né? Porque você vê que o mercado, pelo visto, não está muito afim de acompanhar, né? Não vai prestar muita atenção, tá com um valor de mercado legal, se sobrar dinheiro vai ter esse driver da desalavancagem para evoluir. Eventualmente o mercado dela parece ser interessante em termos de investimento futuro. Aí começa a virar um case legal, mas só é condição sine qua non. Tem que dar uma melhorada boa nesse resultado aí regular dela para sobrar dinheiro. Hoje não tá sobrando. Ok, pessoal, então essa foi a Ocean Pact. Legal, né? Estudar uma empresa assim que a gente precisa ter um olhar um pouco mais atento, tá? Vai ajudar com certeza vocês bastante nas outras análises aí. Então um grande abraço para todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!